Enquanto milhões de pessoas gritam na frente das televisões, pintam o rosto e são emocionalmente devastadas porque 11 estranhos perderam um jogo, existe um grupo enorme de pessoas que se importa completamente. E de acordo com a neurociência, seus cérebros poderiam realmente estar conectados de forma diferente. Fique comigo porque o que vou te contar vai mudar completamente sua visão das pessoas obcecadas por esporte e das pessoas que não se importam. Eis o problema do qual ninguém fala. Não se interessar por esporte não te torna entediante. Isso não significa que você falta paixão. E certamente não quer dizer que algo está errado com você. Mas tem algo fascinante acontecendo no seu cérebro que é completamente diferente de 60% das pessoas que acompanham o esporte religiosamente. E não estou falando só de preferências pessoais. Estou falando de diferenças biológicas reais e mensuráveis. Vamos começar com a pergunta óbvia. Por que tantas pessoas se interessam tanto por esporte? Os humanos somos criaturas tribais. Por milhares de anos, fazer parte de um grupo significava sobrevivência. Sua tribo te protegia de predadores, te ajudava a caçar, te mantinha vivo. Essa necessidade tribal não desapareceu com a civilização. Ela só se transformou. E esporte é essencialmente tribos modernas com uma mercadoria melhor. Quando alguém assiste seu time, seu cérebro libera oxitocina, o hormônio da ligação, a mesma substância química que te faz amar sua família, que cria os laços profundos entre pais e filhos. É o mesmo hormônio que você tem quando abraça alguém que ama profundamente. Maluco, né? Seu cérebro literalmente o engana, fazendo ele acreditar que esses atletas milionários fazem parte de seu clã biológico. É tão poderoso que alguns fãs de esporte relatam as derrotas de seu time como experiências traumáticas reais. Mas é aí que fica interessante. As pessoas que não se obsessam com o esporte frequentemente têm o que os psicólogos chamam de instintos tribais mais fracos. Sua identidade não está tão fortemente ligada ao fato de pertencer a um grupo. Elas são mais individualistas. Elas são mais propensas a dizer: eu não preciso pertencer a algo maior para me sentir completo. E existe pesquisa de verdade sobre isso. Um estudo de 2019 descobriu que pessoas pouco interessadas em esporte mostravam muito menos pensamento nós contra eles. Em outras palavras, elas não odeiam automaticamente o outro time só porque não faz parte do seu time. E isso se manifesta no mundo real. Quando um time rival vence, um fã de esporte frequentemente sente uma decepção real, até frustração com os torcedores rivais. Para alguém que não se interessa por esporte, essa reação parece desproporcional à situação. Mas é porque seus cérebros simplesmente processam a pertença ao grupo de forma diferente. Agora, espera aí, porque fica ainda mais estranho porque o que acontece no cérebro de um fã de esporte durante um jogo é literalmente alarmante de um ponto de vista neurocientífico. Você conhece aquela sensação quando você está prestes a abrir um presente? Aquela antecipação? Aquele surto de energia antes de saber o que tem dentro? É dopamina disparando no seu cérebro. Fãs de esporte recebem o mesmo disparo durante os jogos a cada jogada, cada posse, cada momento crítico. Microdoses constantes de antecipação e recompensa. É literalmente viciante. Estudos usando scanners de ressonância magnética mostram que assistir seu time ativa os mesmos centros de recompensa que jogo, drogas e outras atividades altamente envolventes. E aqui está a coisa realmente importante. A incerteza é o que a torna tão poderosa. Você não sabe se seu time vai vencer. Você não sabe se o último arremesso vai entrar. Essa imprevisibilidade mantém a dopamina fluindo continuamente. É reforço intermitente, o cronograma de recompensa mais viciante conhecido pela psicologia. O mesmo princípio que torna as máquinas caça-níqueis tão eficazes, que torna os videogames tão difíceis de parar, que explica por que as pessoas rolam as redes sociais por horas, sem perceber que uma hora passou. O mecanismo é estranhamente similar a outras formas de dependência comportamental. Seu cérebro não faz muita diferença entre diferentes fontes de dopamina. Ele só sabe que quer mais. É uma questão de química cerebral, não de fraqueza de vontade. As pessoas que não se interessam por esporte, seus sistemas de dopamina simplesmente não são acionados pela competição vicária. Assistir alguém competir não lhes dá esses picos de dopamina. Elas precisam dessa estimulação em outro lugar, e isso poderia ser genético. Pesquisa da Universidade de Chicago sugere que variações nos genes dos receptores de dopamina podem prever o quanto alguém se interessa por atividades esportivas competitivas. Pensa nisso.
Sua indiferença completa sobre se o Real Madrid ganha ou perde poderia literalmente estar escrita no seu DNA. Não é um julgamento moral, é uma variação biológica. Assim como algumas pessoas nascem com sensibilidade ao paladar mais alta, algumas pessoas nascem com receptores de dopamina menos sensíveis a jogos competitivos. Mas tem outra camada em tudo isso. Os fãs de esporte experimentam algo chamado basking in reflected glory, ou banhando-se na glória refletida. Quando seu time vence, eles dizem nós vencemos. Quando seu time perde, eles dizem perderam. Repara na mudança sutil do pronome. Esse fenômeno é tão poderoso que pesquisadores em psicologia estudam isso há décadas. É como se a vitória de outro alguém se tornasse automaticamente sua vitória. É psicologicamente útil para sua autoconfiança. Te deixa feliz. Te dá um sentimento de realização. Mas também é, tecnicamente, uma distorção da realidade. As pessoas que não se obsessam com o esporte são menos propensas a se engajar nessa desculpabilidade psicológica. Elas são mais coerentes em seu autoconceito. Elas não prendem sua autoestima às vitórias externas. Quando alguém vence, elas podem apreciar, mas isso não muda a forma como se sentem sobre si mesmas. Elas não precisam de vitórias externas para se sentir bem-sucedidas. Sua autoestima é mais estável, menos dependente de coisas completamente fora de seu controle. Pode parecer menos emocionante, mas também é mais psicologicamente resiliente. Agora, antes que a sessão de comentários exploda, não estou dizendo que um caminho é melhor que o outro. De verdade, esse não é meu recado. Estou dizendo que existem diferenças psicológicas legítimas e poderosas, e entendê-las é absolutamente fascinante. Porque vivemos em uma cultura que valoriza enormemente o esporte e a pertença tribal. As pessoas que não se identificam com isso frequentemente se sentem estranhas ou ruins. Mas o que a neurociência nos diz é que não tem nada de anormal nelas. Aqui está algo que parece contraditório e vai realmente te fazer pensar. Os fãs de esporte frequentemente obtêm pontuações mais altas em certas medidas de empatia. E é verdade. Eles praticam se importar profundamente com as lutas de outras pessoas, mesmo que essas pessoas sejam estranhos usando a camisa do seu time. Eles desenvolvem uma capacidade de se conectar emocionalmente com as histórias dos jogadores, suas carreiras, seus desafios pessoais. Então, por que os não fãs de esporte não sentem a mesma empatia pelos atletas? Essa é uma ótima pergunta, e a resposta não é o que você pensa. Não é que eles faltam empatia. É uma questão de alocação de empatia. Todo mundo tem uma capacidade limitada para se importar profundamente com coisas. É um compromisso cognitivo real. Os não fãs de esporte frequentemente direcionam essa empatia para outro lugar, para causas sociais, relações pessoais, projetos criativos, desafios intelectuais, pessoas em suas vidas que precisam de suporte. Um estudo de 2021 descobriu que pessoas pouco interessadas em esporte obtinham pontuações muito mais altas em abertura à experiência e amor pela arte e beleza. Eles conseguem seus altos emocionais da arte, música, natureza, ideias, conversas profundas. Seus cérebros procuram a mesma recompensa, o mesmo sentido, a mesma conexão, aquela sensação de transcendência e flutuação. Eles só encontram em outro lugar, e é uma alocação de recursos cognitivos igualmente válida. E vamos ser honestos sobre isso. Para algumas pessoas, não se interessar por esporte é também, em parte, um mecanismo de defesa. Talvez eles tenham sofrido bullying na aula de educação física. Talvez se sentissem excluídos pela cultura esportiva dominante na escola. Talvez se rebelem contra a competitividade agressiva frequentemente ligada aos fãs de esporte, aquela necessidade constante de ganhar e dominar. Talvez nunca tenham entendido por que os adultos gritam para as televisões por causa de uma bola caindo em um cesto. Sua indiferença poderia ter um histórico, poderia vir de um lugar ferido. Ou talvez você só ache chato. Os dois são válidos. Não tem razão errada para não se interessar por esporte. Mas aqui está a parte que explica muito por que os fãs de esporte e os não fãs às vezes não conseguem se entender, mesmo quando tentam sinceramente. Volta ao modo como você experimenta significado e constrói uma narrativa na sua cabeça. Os fãs de esporte encontram significado profundo na narrativa. A história do perdedor que se torna campeão, o retorno dramático, a dinastia, a rivalidade que dura gerações. É cativante porque é imprevisível.
É verdadeiro drama da vida com enjeux autênticos. Os enjeux não são reais para a sociedade, mas são reais para o coração de um fã. As pessoas que não se interessam por esporte frequentemente encontram isso aleatoriamente sem sentido. Elas pensam: por que eu investiria emocionalmente em um resultado que não consigo controlar, jogado por pessoas que não conheço em um jogo que não afeta minha vida real, que não impacta minha segurança, meu bem-estar ou o das pessoas que amo? Elas não estão erradas. Logicamente, elas têm um ponto válido. Mas os fãs de esporte também não estão errados. É só duas abordagens diferentes da necessidade humana profunda de história e significado. Um grupo encontra uma epopeia narrativa em uma corrida pelo campeonato, momentos que os fazem se sentir realmente vivos. O outro encontra em um romance, um relacionamento, um projeto criativo, uma descoberta científica, uma conversa que os muda. Os dois respondem à mesma necessidade humana. Os dois satisfazem a fome de significado. Aqui está o que os pesquisadores chamam de investimento parasocial versus engajamento direto. Os fãs de esporte constroem relacionamentos unilaterais com times e jogadores. É um amor que não pode ser recíproco. O jogador não sabe que você existe. Mas está tudo bem para um fã de esporte porque o relacionamento transcende isso. Ele existe no coração e na mente. As pessoas que não gostam de esporte preferem investir energia emocional onde há verdadeira reciprocidade possível, onde seu cuidado conta para o resultado, onde eles são participantes ativos, não espectadores. Nenhum é superior. São só estratégias diferentes e profundamente humanas para navegar a experiência humana. E é importante entender isso para não julgar alguém que está jogando um jogo diferente do seu. O psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, que estudou mais do que ninguém o que ele chama de experiência ótima e estado de fluxo, descobriu que estados de fluxo, aqueles momentos de absorção completa onde o tempo desaparece e você está absolutamente hipnotizado pelo que está fazendo, podem ser realizados por inúmeras atividades diferentes. Para alguns, é assistir esporte. Para outros, é música, escalada, leitura, pintura, literalmente qualquer outra coisa. E aqui está o que é realmente interessante e que desafia uma narrativa comum. As pessoas que não se obsessam com esporte frequentemente relatam se sentir mais presentes em suas próprias vidas. Elas não passam 3 horas cada domingo vivendo a luta de outro alguém. Elas estão engajadas na delas. Elas estão presentes para os momentos que realmente importam. Tem algo de quietamente radical nisso. Uma presença completa em sua própria existência. Não é melhor, é só diferente. Então, o que tudo isso realmente significa para você? Se você não se interessa por esporte, se você está sentado aí se perguntando se é estranho, se você está perdendo algo importante, você não está perdendo uma experiência humana fundamental. Você é só diferente. Seu sistema de recompensa cerebral, seus instintos tribais, sua alocação de empatia, tudo está calibrado diferentemente. E isso está perfeitamente bem. Não é uma falha, é uma variação. E essa variação existe por uma razão. Talvez em uma tribo ancestral, houvesse a necessidade de pessoas que não se deixassem distrair por competições triviais e que conseguissem se focar nas ameaças reais e nas oportunidades reais. Talvez essa diferença faz parte de você por uma razão. Da próxima vez que alguém te perguntar: você viu o jogo? E você realmente não consegue se importar, lembra, você não está quebrado. Você não é entediante. Você não é anormal. Você só está jogando um jogo diferente. Um que poderia talvez ter enjoo tão altos ou até mais altos. Você está investindo sua energia emocional em outro lugar, e isso é uma escolha válida. É uma forma de inteligência emocional e cognitiva igualmente válida. Fica à vontade para me dizer nos comentários se você é uma pessoa que frequentemente assiste esporte, e não esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo.